Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje eu vou falar de paraplegias espásticas hereditárias, um tema muito complexo, absolutamente árido, repleto de nuances, repleto de poréns, mas eu vou tentar passar isso da forma um pouco mais didática para que vocês consigam compreender, pelo menos ainda que superficialmente, esse grupo tão heterogêneo de doenças. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Freua, eu sou neurologista, eu sou um dos coordenadores do curso de neurogenética que vocês estão assistindo, junto com a Inês. Eu fiz a minha residência em neurologia no Hospital das Clínicas, lá da USP. Eu fiz o meu doutorado também lá na USP e a complementação, o fellow em neurogenética, a minha subespecialização em neurogenética também na USP. Eu fui uma das pessoas que conseguiu instituir, junto com o professor Fernando Koch, o fellow em neurogenética do nosso serviço, e hoje eu sou vice-coordenador desse curso. Então, se um de vocês aí tiver interesse depois em fazer neurogenética lá conosco, né, aplicar para a prova e passar, vocês vão ter bastante contato comigo e espero poder também, né, acolhê-los da maneira correta. Esse da foto, por incrível que pareça, sou eu, talvez aí uns 10 anos antes, uns 5 ou 6 anos atrás, e certamente com um pouco mais de cabelo e menos contas a pagar. Bom, dando início então à nossa aula, eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação, e o que são as paraplegias espásticas hereditárias, né? A primeira coisa que convém dizer nessa introdução é que o termo paraplegia, né, na neurologia, ele se refere ao indivíduo que tem uma força muscular grau 0, né? E por que a gente usa paraplegia, uma vez que grande parte dos pacientes não tem uma força muscular grau 0? É porque nos Estados Unidos, né, em países de língua inglesa, quando você diz paraplegia, não necessariamente você se refere a uma paraparesia. Então esse é um termo cunhado que tem um quê histórico e a gente acaba mantendo mesmo para pacientes que não tenham uma força grau 0. Eu acho que esse é o primeiro grande ponto na introdução que é relevante. As paraplegias espásticas hereditárias, elas podem também ser chamadas de HSPs. Isso é uma sigla, uma sigla em inglês que vem de Hereditary Spastic Paraplegias, e SPGs, que significa Spastic Gait, eu vou dizer um pouco mais à frente sobre isso. Como eu disse no início da aula, é um grupo absolutamente heterogêneo, é um grupo muito complexo que abrange uma série de doenças, e este grupo heterogêneo, eles têm uma apresentação clínica que é confluente. A apresentação clínica confluente são esses graus variáveis de rigidez e fraqueza em membros inferiores. Vários mecanismos já foram descritos para esse comprometimento, mas existe uma via final de confluência de todos esses mecanismos fisiopatológicos que, no final das contas, eles geram uma axonopatia dos neurônios da via do trato córtico-espinhal. E esse mecanismo foi cunhado e foi chamado de mecanismo de Dienbeck, é o mecanismo de degeneração retrógrada. Aqui é um desenho que vale a pena lembrar que as fibras do trato córtico-espinhal são fibras e neurônios absolutamente longos, né? São neurônios que podem chegar a 1 metro, a 90 centímetros de tamanho, eventualmente até um pouco mais do que isso. E vocês imaginem então o maquinário celular necessário para poder manter a boa nutrição tanto distal quanto proximal desses neurônios. É uma célula que está muito suscetível a lesões tóxicas, a lesões por algum problema nesse maquinário de transporte de proteínas, ou coisas intracelulares que tirem a homeostase, né, o bom regulamento celular. Tá? O mecanismo de Dienbeck, ou degeneração retrógrada, uma das formas simples de se entender, que eu gosto de utilizar, eu particularmente gosto muito de explicar dessa forma, é como se fosse o contrário de uma degeneração valeriana. Todos nós aí, neurologistas ou não neurologistas, sabemos o que é
uma degeneração valeriana. Quando o indivíduo tem lá uma lesão, por exemplo, por uma isquemia, ele começa a ter então uma degeneração, que a gente chama de degeneração valeriana, de cima para baixo, né? Então, imaginem uma degeneração valeriana de baixo para cima, esse é o mecanismo chamado de dying back. Bom, é importante a gente, antes de dar seguimento, colocar alguns pontos históricos das paraplegias espásticas hereditárias. Por que da relevância histórica? Porque as paraplegias espásticas hereditárias, o dado histórico dela, a descrição do caso índice, os achados anatomopatológicos, eles serviram de base para uma das classificações, como eu vou dizer mais à frente. Então eles se confundem, tanto a história quanto a classificação atual se confunde. É importante a gente conhecer a história das paraplegias espásticas hereditárias, tá? Então, o primeiro caso descrito foi em 1880, por esse alemão da Letônia, chamado Adolf Strumpel. Ele descreveu dois irmãos de 37 e de 46 anos, que apresentavam uma espasticidade em membros inferiores, mas nenhum outro comemorativo clínico, pelo menos não no momento da descrição do Adolf Strumpel. Um deles faleceu, e aí foi feito um estudo anatomopatológico, e aqui é o grande ponto, que é interessante, quero que vocês gravem isso. E no estudo anatomopatológico do caso do Strumpel, ficou evidenciado uma degeneração da via do trato córtico-espinhal, do fascículo grácil e uma degeneração muito menor, mas ainda existente, do trato espinocerebelar. Pois bem, em 1888, o professor Maurice Lohan, depois professor, né, ainda nos seus estudos de pós-graduação, ele conseguiu tornar alguns dados um pouco mais conspícuos das paraplegias espásticas hereditárias, e ele conseguiu, dentro desse estudo de pós-graduação dele, fazer um estudo anatomopatológico detalhado sobre esse grupo tão complexo de doenças que até então sequer havia sido descrito. A partir daí, a síndrome passou a receber o nome de síndrome de Strumpel-Lohan. Esse é um termo também histórico, mas a gente não utiliza mais, né, a síndrome de Strumpel-Lohan, uma vez que existe uma variabilidade fenotípica tamanha, né, que um nome simplesmente não seria suficiente para a gente descrever todas as doenças que estão envolvidas dentro desse grande grupo. Um pouco mais para frente, aí, na análise histórica, essa moça, essa senhora aí que foi extremamente importante, né, para os distúrbios do movimento, a professora Anita Elizabeth Harding, da Universidade de Londres, ela propôs uma primeira proposta de classificação das paraplegias espásticas hereditárias, né? E qual que foi a grande proposta dela, né? A grande proposta dela seria dividir as paraplegias espásticas hereditárias em complicadas ou nas formas não complicadas. Uma divisão clínica, desculpe, mas extremamente relevante, que a gente começa a segregar grupos de pacientes. Baseado então no que eu disse, né, daquela questão histórica, da primeira descrição, a Anita Harding sugere que as paraplegias espásticas não complicadas, elas deveriam ser a manifestação clínica do caso index. Então, indivíduos que apresentam esses graus variados de perda de força e espasticidade de membros inferiores e que podem ter algum grau de hipopalestesia e também incluído por ela algum grau de bexiga neurogênica, a gente classifica como não complicado. E isso pode ser contraintuitivo, porque o indivíduo que não conhece esse grupo de doenças pode pensar que, por exemplo, você tem um comprometimento da sensibilidade profunda ou uma bexiga hiperativa, poderia classificar esse indivíduo como uma forma complicada, o que não é verdade. Então, dentro das SPGs, a não complicada incluiria clinicamente os indivíduos com uma síndrome piramidal de liberação em membros inferiores, espasticidade e fraqueza, com algum comprometimento do sistema sensitivo profundo e podendo também incluir, então, algum grau de bexiga neurogênica. E o que entraria dentro das complicadas, né? Nas complicadas, qualquer outra coisa acrescentada a isso. Então, se o indivíduo tiver uma demência, por exemplo, um declínio cognitivo, ele entraria como uma SPG complicada. Se o indivíduo tiver um transtorno extrapiramidal associado, um parkinsonismo, uma distonia, ele entra como uma SPG
complicada. E aqui existem alguns poréns dessa classificação, né? Porque os indivíduos que têm paraplegia espástica hereditária, como qualquer outro ser humano, eles estão suscetíveis a outras doenças. Então vocês imaginem, por exemplo, um paciente com uma SPG e que tem uma diabetes mal controlada, evidentemente que isso pode acontecer, e passa a apresentar uma polineuropatia. E aí essa polineuropatia pode ser um fator confundidor, né? Sobretudo se você não consegue identificar naquele caso que a polineuropatia, pelo padrão, ou seja lá o que for, é decorrente da diabetes, né? Então você classificaria talvez erroneamente esse paciente. Por que da importância dessa classificação sugerida pela Anita Harding? Porque à luz da época, né? E eu vou dizer um pouco mais à frente nisso ainda nesse slide, era o que a gente tinha para tentar segregar clinicamente esses pacientes. Atualmente, como tudo que é genético na neurologia, a gente temos uma tendência a seguir a classificação de acordo com o gene. Então, vocês vão ver isso em distúrbios do movimento, por exemplo, com as DYTs, né, DYT1, DYT2, a gente acaba hoje preferindo, ainda é um nome cunhado, evidentemente, ainda é utilizado, mas a gente acaba preferindo descrever a doença pelo gene que está comprometido. Então, como eu havia dito lá atrás, SPG vem de Spastic Gait, e SPG refere-se ao locus, tá? Então, a posição ali onde tem a mutação, né? Algumas vezes o gene também dá nome ao locus, tá? Como, por exemplo, acontece na SPG11. O locus chama SPG11 e o gene chama SPG11. Então vamos lembrar que locus é singular e loci é plural, tá? Em alguns casos, o gene ainda não foi identificado, tá? Então a gente sabe que existe lá a doença, mas a gente não tem a identificação do gene. E até o momento dessa aula, vocês devem ter visto lá no começo, a data em que essa aula foi gravada, a gente tem 89 loci identificados, variando de SPG1 até SPG89, de acordo com a data da descrição. É arbitrário. A primeira descrita foi a SPG1, a segunda foi a SPG2, terceira a SPG3 e assim por diante, tá? Eu digo até o momento da aula porque quando eu iniciei minha tese de doutorado, que foi neste tema, em paraplegias espásticas hereditárias, isso em 2017, a gente tinha ao redor de 50, né, locis identificados, né? E quando eu defendi a tese já estava ao redor de 70. Então, para vocês entenderem o grau e a velocidade com que isso caminha, uma fronteira do conhecimento, aliás, toda a neurogenética é uma fronteira do conhecimento que vem sendo desbravada. Aqui é uma coisa muito importante. Algumas, a rigor, algumas doenças, né, neurogenéticas, a rigor poderiam ser incluídas dentro de um diagnóstico de uma SPG pela classificação da Anita Harding, só que classicamente não são. Por exemplo, a SPOAN, que foi descrita aqui no Brasil, aliás, a professora Lucinês Macedo Souza faz parte da descrição dessa doença. A adrenomieloneuropatia ligada ao cromossomo X é uma forma de paraplegia espástica hereditária. A rigor, é uma forma. Você tem graus variáveis de fraqueza em membros inferiores e tem outros comemorativos. Poderia ser, por exemplo, classificada como uma SPG. E a deficiência de arginase, só para citar como exemplo, poderia colocar outros aqui, tá? Mas, por exemplo, deficiência de arginase, você pode iniciar com um quadro paraparético e aí, com o decorrer do tempo, o indivíduo, por exemplo, evolui com crises convulsivas e a gente poderia sim classificar elas como uma SPG complicada. Cabe uma pausa aqui, só para eu trazer um pouco mais de filosofia, né, nesse quesito, do que é SPG e do que não é SPG, com a publicação deste artigo científico, onde eu sou um primeiro autor, a gente publicou nessa revista, que é uma revista bem conhecida, e a gente sugere no final, isso aqui é a última frase lá do artigo, né, que a constelação clínica e achados de imagem na arginemia pode sugerir, pode suportar que elas sejam classificadas num grupo de SPGs complicadas, tá? Então, isso torna o processo um pouco mais difícil, né? Porque se você for ver, a gente poderia incluir várias coisas, vários diagnósticos dentro da neurogenética como SPG.
E algumas delas, inclusive, existem SPGs que também são NBIAs, né, como, por exemplo, Kufor-Hakeb. Então, existe esse overlap, né, existe essa sobreposição entre os grandes grupos e as grandes síndromes clínicas dentro da neurogenética, tá? Então, voltando, né, para a aula propriamente dita, o mecanismo fisiopatológico, como eu já havia descrito, é um mecanismo de degeneração retrógrada, e aqui o Blackstone ele propôs, né, 6 grandes grupos de interferência na função celular. Essa proposta é uma proposta absolutamente arbitrária, mas ele conseguiu segregar e dividir de uma forma muito interessante, como eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Então, o primeiro grande grupo, né, de interferência celular proposto pelo Blackstone foi o tráfego intracelular, a modelagem e a biogênese de organelas. Lembrem dos neurônios das fibras do trato córtico-espinhal, neurônios absolutamente longos, né? Então dependem evidentemente que esse maquinário funcione impecavelmente. O segundo grupo foi da regulação mitocondrial, e aqui entenda a regulação mitocondrial lato sensu, tá? Desde a função primariamente da mitocôndria, DNA mitocondrial, até genes nucleares que influenciam na função mitocondrial. Vocês já tiveram aula sobre isso, já estão entendendo o que eu estou falando. A mielinização e metabolismo lipídico, a sinalização axonal, metabolismo dos nucleotídeos, esses 3 que eu falei menos relevante, mas importante, menos relevante do ponto de vista de prevalência, mas importante, e finalmente aqui, né, o grande X da medicina, né, os outros mecanismos e os mecanismos desconhecidos. Como eu disse, isso é uma fronteira do conhecimento que vem sendo desbravada, sobretudo num grupo tão complexo de doenças como as paraplegias espásticas hereditárias. Aqui cabe um highlight, tá? O tráfego intracelular e a modelagem biogênese de organelas, ele corresponde mais ou menos a um mecanismo responsável ao redor aí de 50% das paraplegias espásticas hereditárias. Então, se a gente pensar que 50% envolve este mecanismo de interferência celular, todo esse restante aqui estariam os outros 50%. São menos relevantes do ponto de vista clínico, tá? Pois bem, isso daqui é um desenho que foi adaptado, né, do Blackstone, onde mostra um neurônio, e aqui, aquilo que eu havia dito, né, então, por exemplo, transporte anterógrado e os principais genes relacionados, não são os únicos, tá, gente? São os principais, tá? Se vocês pegarem lá o Handbook of Neurology do Blackstone de 2018, esse desenho tá bem parecido, tá bom? Metabolismo lipídico e esterol, e aí vocês podem perceber, por exemplo, que um gene pode influenciar em mais de um mecanismo também, além de tudo, o que torna um pouco mais complexo, né? Então, por exemplo, a espastina, ela influencia no retículo endoplasmático tubular, mas ela faz parte também de outros mecanismos lesivos dentro do contexto aqui do maquinário celular, tá? Então, você pode também, né, só para deixar a coisa um pouco mais simples, né, você pode ter genes que acabam influenciando em mais de um mecanismo do maquinário celular. Isso é importante saber, gente. Por que isso é importante saber? Porque quando a gente sabe o mecanismo lesional, aonde que está interferindo lá, aquele gene mutado, aquela proteína não funcionante, ou hiperfuncionante, está interferindo, né, no maquinário celular, a gente pode gerar terapias que são alvo específicas, né? A gente pode começar a buscar mecanismos terapêuticos conhecendo a fundo o mecanismo fisiopatológico. Então, entender como é que é o mecanismo fisiopatológico vai nos ajudar no futuro, que na minha opinião não é tão distante, da gente conseguir, talvez, gerar alvos terapêuticos. Pois bem, quais são os padrões de herança das paraplegias espásticas hereditárias, né? Então, qualquer coisa, né? Autossômico dominante, né? Aqui é uma dica que não é 100%, é uma dica para vocês começarem a pensar de maneira clínica agora, que eu acho que essa é a grande intenção da minha aula, tá? Então, quando a gente fala das paraplegias espásticas hereditárias de padrão autossômico dominante, a gente tende a pensar mais nas formas chamadas não complicadas, tá?
Por exemplo, né, uma forma que era descrita classicamente como não complicada, mas a gente sabe exatamente que não é exatamente isso, aqui entraria a SPG4, tá? Que é a paraplegia espástica hereditária autossômica dominante mais comum, tá? E de maneira geral na genética de maneira geral, isso também não é uma regra, pelo amor de Deus, toda doença de padrão autossômico dominante tende a ter um início um pouco mais tardio. Formas ligadas ao X, tá? Então as formas ligadas ao X tendem a ser formas um pouco mais complicadas, tá? Então tendem a ter outras coisas além daquela descrição clássica lá da rigidez, né, de perda de força e liberação piramidal, comprometimento cordonal posterior e bexiga neurogênica. Aqui o grande exemplo é a síndrome de Pelizaeus-Merzbach, né, que é alélica a SPG2, então é uma forma ligada ao X e ela tendem também a ter uma apresentação mais precoce, então apresentação na infância. Nas formas autossômicas recessivas, geralmente também são formas complicadas, né? Eu coloquei esse nem sempre aqui porque existem exceções clássicas a essa regra, tá bom? E também tendem a apresentar de uma forma um pouco mais precoce. E para quem gosta também existe uma descrição de um gene mitocondrial gerando uma paraplegia espástica hereditária, né? Um só descrito, tá? Mas suspeita de outros dois, tá bom? Como eu disse, assim, tem para todos os gostos, né? Conhecer para poder entender e pensar, evidentemente, no diagnóstico. E agora, falando um pouco do diagnóstico, aqui eu acho que é o grande X da minha apresentação. É fazer com que você, que é clínico, que está se deparando com um paciente que existe uma suspeita de uma paraplegia espástica hereditária, pensar que pode ser uma coisa ou outra, ou pensar nessa doença. Eu não sei quantos de vocês conhecem a lenda de Sísifo, né? A lenda de Sísifo da mitologia grega, aonde ele carregava ele era um humano muito inteligente, mas foi punido pelos deuses, dá uma outra conversa para uma outra aula, e como punição ele deveria carregar uma pedra até o topo de uma montanha, e aí aquela pedra escorregava e ele tinha que descer e refazer novamente todo aquele trabalho. E aqui eu pedi para uma inteligência artificial fazer um Sísifo carregando um cérebro, né? Porque o sisifismo, ele tornou-se então um sinônimo de um esforço hercúleo, repetitivo e por vezes infrutífero. E é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Eu quero que vocês entendam e que vocês consigam chegar finalmente nesse diagnóstico, tá? Então, aqui a figura do meu Sísifo cerebral, tá bom? Bom, primeira coisa, né? Como eu disse, é um grupo de doenças extremamente heterogêneas e suscetível a incontáveis pitfalls, né? Vocês vão encontrar incontáveis pitfalls na prática de vocês. Então, só para citar alguns dos pitfalls que eu acho, no meu entender, que são os mais relevantes, tá? Então, no contexto, por exemplo, de uma má assistência ao parto, entra como diferencial de uma paralisia cerebral, particularmente na forma espástica. E vocês têm que ter substrato para conseguir diferenciar uma coisa da outra. Algumas infecções congênitas, por exemplo, ou adquiridas também no contexto de má assistência ao parto. No contexto de uma SPG complicada, outros fatores confundidores, aquilo que eu citei, por exemplo, do indivíduo que tem uma SPG e tem diabetes. Ora, ele pode ter uma polineuropatia diabética, não necessariamente aquele comprometimento do nervo periférico vai ser decorrente da SPG. Lembre, somos seres humanos, né? Estamos suscetíveis a outras doenças, né? Então, por exemplo, ele pode ter uma crise convulsiva, sei lá, focal, ou uma crise convulsiva provocada, por exemplo, e não necessariamente ter relação com a SPG. A ataxia, a mesma coisa. Eventualmente você tem um paciente lá com uma SPG dominante, que é funcional e que gosta de tomar um pouquinho mais de álcool, ele pode tornar-se atáxico por conta do álcool, não necessariamente, tá? A mesma coisa, deficiência intelectual ou declínio cognitivo e vários outros pitfalls no contexto, particularmente das SPGs complicadas, tá bom? E no contexto da própria doença, né? Como eu disse, é uma doença que tem múltiplos mecanismos lesivos e, por conta disso, múltiplos fenótipos de apresentação. Inclusive, dentro do mesmo gene, mutações distintas podem gerar fenótipos distintos, tá? Tema também para uma outra aula, mas então, mesmo dentro
de um cenário de uma SPG11, por exemplo, você vai encontrar indivíduos que têm parkinsonismo e você vai encontrar indivíduos que não têm parkinsonismo, tá? Por exemplo, dentro de um contexto de uma SPG11, tá? A diversidade de manifestação clínica é um dos pitfalls, como eu acabei de falar, é uma baixa especificidade dos sintomas, né? E essa alta taxa de comorbidades que pode estar relacionadas a estes pacientes de maneira geral, né? Bom, como é que a gente vai resolver, então, essa situação, né? Contando aí todos esses pitfalls, como é que a gente vai conseguir estruturar o pensamento médico para chegar num diagnóstico? Então, eu já dei a resposta. Vamos tentar estruturar a avaliação. E aqui eu vou propor para vocês uma estruturação de avaliação da minha cabeça, tá? Isso não está em literatura, não está nada, mas eu, como uma pessoa que estudei e estudo SPG, eu acho que é uma boa dica para vocês levarem para casa, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a prevalência dessa doença, né? A gente tem que entender qual que é a prevalência global das paraplegias espásticas hereditárias. Então, a média global é de 1,8 para cada 100 mil habitantes, tá? No mundo, a paraplegia espástica hereditária autossômica dominante mais comum é a SPG4 e também é a forma não complicada mais prevalente. Isso aqui são dados da literatura, tudo bem, pessoal? No mundo, a autossômica recessiva mais comum é a SPG11 e também a forma complicada mais prevalente. E aqui no Brasil, alguns estudos tentaram verificar isso, inclusive que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas esse estudo aqui, que foi epidemiológico no Rio Grande do Sul, ele vai em acordo com a literatura médica. A mais prevalente é a autossômica dominante SPG4 e a mais prevalente autossômica recessiva é a SPG11. Só a título de curiosidade, que eu acho que é interessante, das SPGs de início na infância, tivemos esse artigo aqui publicado, eu fiz parte desse artigo, um artigo multicêntrico, foi publicado na Scientific Reports da Nature, muito bonito, vários grupos participaram, professor Marcontes, professor José Luiz Pedroso, lá da Escola Paulista, o Jonas Salt, um monte de gente ali participou, né, o professor Orlando, e olha só que coisa legal, né, eu não sei se vocês, eu vou tentar mostrar aqui, isso daqui é um gráfico de todos os pacientes que a gente sabia que tinha SPG, assim, esse paciente tem uma paraplegia espástica hereditária, vamos testar. Só para vocês entenderem a dificuldade que a gente tem e o quanto que a gente está engatinhando ainda no conhecimento disso. De todos os pacientes onde causas adquiridas foram descartadas e a causa genética era uma causa de alta probabilidade, ao redor de metade só a gente conseguiu dar diagnóstico. Isso está em acordo com a minha tese. Dos 70 casos que eu avaliei na minha tese de doutorado, eu só consegui dar diagnóstico para pouco mais de 35, tá bom? E aqui, de todos os pacientes que tinham diagnóstico, né, que receberam um diagnóstico molecular, olha só quem está aqui em primeiro lugar, SPG4, olha aqui em segundo lugar, SPG3A, olha aqui em terceiro lugar, SPG11, e pessoal, olha quem que aparece aqui, ó, aquilo que eu havia dito, tá? Argininemia. Não tem um SPG para a gente chamar argininemia, tá bom? E aqui depois todos os outros casos, tudo bem? Então é interessante vocês também conhecer a prevalência. Da SPG4, SPG3A, SPG11 e SPG46, a gente tem alguns dados que são relevantes, né? Olha só, na SPG11, nenhum caso tinha forma não complicada ou forma pura. Na SPG46, a mesma coisa. E aqui no caso desse estudo, todos os casos de SPG4 tinham uma forma que era não complicada, tá? Uma forma chamada forma pura. Olha só, na SPG3A, isso se mistura, tá? E olha o início de idade, o início dos sintomas, né? E isso aqui vai um pouco contra aquilo que eu havia dito lá no outro slide, que as formas autossômicas dominantes, elas são mais tardias. Nem sempre, né? Tá vendo aqui, ó, um monte de gente começando na infância. Depende, tá? Depende de várias outras variáveis, tudo bem? Então, só para apresentar esses dados para vocês, que eu acho que são dados interessantes. Um pouco mais para frente, esse estudo, que foi um estudo japonês, ele conseguiu reunir, né, todas as descrições lá, né, as descrições epidemiológicas das SPGs, ó, o nosso estudo aqui bem bonitinho descrito, né, 166
pacientes de 83 famílias, mas por que eu coloquei isso aqui, ó? SPAST, SPG4, né? SPG4, né? SPG4, SPG4, SPG4. Tá vendo? A prevalência, ela está concordante, tá? Então, por que é importante saber a prevalência? Porque é a chance que você tem de se deparar com um caso no seu consultório. Ora, é uma questão probabilística. Se a maior prevalência é do XYZ, é mais provável que você encontre o XYZ no teu consultório. Não vou pensar na exceção dentro de uma exceção, né? A gente já está falando de uma coisa, de uma doença que é rara, né? Então, vai pensar dentro da rara, dentro do raro, não tem muito sentido isso. Quando pensar em paraplegia espástica hereditária? Primeiro ponto, a história, sempre a história. Olha, eu costumo dizer, eu também tenho uma outra atividade assistencial lá no HC, eu faço parte do grupo de interconsultas lá com os residentes, né, no Hospital das Clínicas. Então, fazia parte do PS, agora eu estou no grupo de interconsultas. Eu costumo dizer para eles o seguinte, na minha opinião pessoal, e eu acho que essa opinião é concordante com a maioria dos neurologistas que eu tenho contato, a história clínica, ela bem feita, ela já dá o nosso diagnóstico na maior parte das doenças neurológicas. No caso da neurogenética, a história é fundamental. Vocês precisam pormenorizar cada sintoma do paciente, tempo de latência de início de um quadro para o outro. Você, por exemplo, tiver um paciente que teve um quadro ictal, um quadro agudo ou subagudo de espasticidade em membro inferior, não tem como você pensar numa SPG. A probabilidade é muito pequena. Isso provavelmente deve ser uma lesão medular, ou seja lá o que for, porque a gente está falando de uma doença genética que tem um caráter insidioso. Ela não é uma coisa que acontece agudamente, subitamente. Então, você ter esses pontos da história, aí entram todos os pontos, só citei um, né? Por exemplo, o início dos sintomas, a progressão dos sintomas, sintomas que concorrem, coisas dessa ordem, é importante para que vocês pensem, né? Então, primeira questão, a história que você está tirando, ela é compatível com uma paraplegia espástica hereditária? E aqui na neurogenética é importante vocês sempre incluírem a história familiar. A gente sempre vai colocar história familiar. Isso daqui tem que ser medular, pessoal. É uma luta minha, porque como eu tenho contato com os residentes, sempre peço para eles tirarem uma história familiar. Às vezes não traz valor nenhum, mas pode trazer valor até dentro de um AVC, por exemplo, né? Então, é importante vocês tornarem isso medular, vocês incluírem um histórico familiar na avaliação de vocês, de qualquer paciente que vocês atendam num pronto-socorro, num consultório, seja lá o que for, tá? Obviamente que a história familiar pode dizer acerca de algumas questões. Existe uma consanguinidade parental, os pais são aparentados de alguma forma, ou então uma outra coisa que a gente costuma perguntar no histórico nessa questão de história familiar é da onde que o indivíduo vem. Às vezes ele nasceu num vilarejo lá, sei lá, não sei aonde, que tem 2.000 habitantes, o pai e a mãe de lá, os avós do pai e da mãe são de lá. Pô, a chance de ter um ancestral em comum ali é muito grande, a gente chama isso de consanguinidade implícita, tá? Então isso pode fazer a gente pensar também mais numa doença bialélica, uma doença de padrão autossômico recessivo, ok? O segundo ponto, né, o exame físico. Por que eu coloco cuidado aqui, né? Porque é o que eu falei, várias outras variáveis podem pesar no exame físico, né? E pesar isso e valorizar isso não tem jeito, é prática, né, gente? Vocês vão ter que testar e examinar doentes para vocês conseguirem entender no exame físico o que é relevante ou não. Por exemplo, se eu pego um paciente que tem uma história autossômica recessiva, né? Por exemplo, os pais são consanguíneos, ele começa lá com uma certa espasticidade de membros inferiores no final da primeira década de vida. E aí eu vou examinar ele tem um pouco de parkinsonismo e ou uma ataxia. E eu faço o exame da motilidade ocular extrínseca e eu encontro uma alteração nos segmentos ou nas sacadas, ou algo que possa, por exemplo, sugerir entre aspas, né, não é exatamente isso, mas uma oftalmoplegia externa progressiva. Esse indivíduo, do ponto de vista estatístico de prevalência, ele deve ser uma SPG 7, muito provavelmente. Óbvio que para você pensar nisso, você precisa conhecer. Você só vai conseguir dar o nome de uma árvore se você já conhece aquela árvore. Terceiro ponto, os exames complementares.
E aqui também pode ser um campo minado, viu, gente? Tomem muito cuidado com o que vocês vão encontrar nos exames complementares. Eu costumo brincar que na suspeita de paraplegia espástica hereditária, é uma brincadeira séria, que gerou até um artigo que eu publiquei na Neurology India, na suspeita de uma SPG, entre fazer uma imagem da coluna, da medula ou do crânio, opte por fazer do crânio. A chance de você encontrar uma alteração medular numa SPG é mínima, e quando você encontra, são coisas indiretas que falam acerca do mecanismo Diambeck, por exemplo, um afilamento medular. Veja, se aquele indivíduo tiver uma alteração de sinal na medula, o diagnóstico dele não é uma SPG. Tá? Provavelmente é uma doença inflamatória, ou como eu vou colocar um pouco mais adiante, os diagnósticos diferenciais que seriam incluídos nisso, tá bom? Então, se você estiver num lugar que tem poucos recursos, né, onde os recursos são escassos, eu tenho que escolher um exame, eu escolheria, sem dúvida alguma, a ressonância de crânio, tudo bem? Bom, quarto ponto, e aqui eu acho que também é uma coisa bem interessante, no final do slide, vale a pena bater um print desse slide aqui. Quais são os grandes diagnósticos diferenciais das paraplegias espásticas hereditárias? E veja que devem ser vários, né? Porque a gente está falando de uma doença, um grupo de doenças que é extremamente heterogêneo. Então a primeira coisa que eu coloquei são as alterações estruturais da medula, como por exemplo síndromes compressivas ou mielites inflamatórias, né? Então alterações que alterem a estrutura da medula seriam um diagnóstico diferencial. No contexto nosoetiológico infeccioso, vamos lembrar do grande diferencial que é a paraparesia espástica tropical provocada pelo vírus HTLV. Mas sífilis também pode, mielopatia do HIV também pode, e no nosso meio não nos esqueçamos da esquistossomose, né? A gente vive num país onde existe uma incidência bem grande desse quadro, dessa infecção, e vocês sabem que a neuroesquistossomose pode comprometer medula, mais o cone medular, mas qualquer porção da medula, né? E poderia então gerar um quadro também paraparético, tá? Carencial e tóxico metabólico. B12, né, deficiência de vitamina B12, a degeneração combinada subaguda, alterações do cobre. O indivíduo foi lá e tratou um câncer e fez uma radioterapia paraórtica que pegou parte da medula. Pô, tardiamente, ele pode ter uma lesão actínica, né, complicações tardias de radioterapia. Gente, latirismo e conzo é uma coisa que dificilmente a gente vai encontrar, que é mais prevalente na África, tá? Então, uma é uma plantinha que os indivíduos lá na África comem que dá uma lesão medular, né, que dá um quadro paraparético, na verdade, sem lesão medular na imagem, e o outro é a mandioca não cozida, né, a mandioca brava. Você pode até suspeitar disso se você estiver numa situação onde você está avaliando um paciente com uma situação socioeconômica muito ruim, né? Vocês sabem que a mandioca brava, ela tem lá um composto de cianeto que pode alterar a medula, então por isso da importância, por exemplo, de se cozinhar, tá? E a famosa mielopatia hepática, que poucas pessoas se recordam, mas ela também existe, tá? Em indivíduos com algum grau de insuficiência hepática, né? A esclerose lateral amiotrófica e lateral primária também são dois diagnósticos diferenciais. Aqui entrariam também outras síndromes neurogenéticas, né? Erros inatos do metabolismo. Olha só, eu mesmo me contradizendo, né? Dizendo aqui, por exemplo, que a argininemia, que é um erro inato do metabolismo, seria um diagnóstico diferencial. Não, né? Não estou me contradizendo, mas de fato, outros erros inatos do metabolismo poderiam ser um diagnóstico diferencial. As ataxias espinocerebelares, a ataxia recessiva de Charlevoix-Sanguinet, as distonias também, distonias, por exemplo, dopa-responsivas, etc. Algumas demências precoces, como, por exemplo, as mutações do gene da proteína priônica. Inclusive, eu não coloquei aqui na aula agora, mas relatamos uma série de casos junto com um grupo que estuda prions lá nos Estados Unidos, na Universidade de Boston, eu, o Cláudio Guzmão, aqui de São Paulo, e a Renata, um paciente nosso, lá no nosso ambulatório, que estava sendo tratado como uma paraparesia espástica tropical, ele tinha HTLV
e no final das contas era um Gerstmann-Strauss-Schenker com uma manifestação fenotípica de uma SPG. Está publicado no Movement Disorders, quem tiver interesse busca, tá? Interessantíssimo, tem estudo anatomopatológico dos outros casos, é um artigo bem interessante. Então, demências precoces, né, por exemplo, a mutação do gene do PRNP é uma demência precoce, pré-senilina pode cursar com paraparesia espástica também, né? Então, entraria também como diagnóstico diferencial. Como já dito também lá no começo da aula, a forma diplégica de paralisia cerebral e, por fim, né, mas não menos importante, os quadros imunomediados. Aqui eu optei por citar apenas um anticorpo, existem outros, que é responsável pela síndrome do homem rígido, né? Então, que é o anticorpo anti-GAD65, isso acontece evidentemente mais em adultos, tá bom? Eu acho que vale a pena depois bater um print desse slide aí para vocês que estão na prática clínica. Então agora, para a gente já caminhar um pouquinho mais para o final da minha apresentação, eu quero trazer alguns casos aqui que são interessantes para vocês, né? Esse primeiro caso, como vocês podem ver na ressonância, o paciente tinha umas lesões de substância branca, de caráter periventricular, algumas comprometendo fibras em U, parecia uma lesion inside the lesion, questionado até um sinal da veia central num corte de ressonância que eu não coloquei aqui. E olha só a história dessa paciente, né? Foi notado pela família dificuldade para caminhar desde os 9 anos, marchava em pé equino. Aos 19 anos teve um descontrole esfincteriano. Aos 21 anos recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla por conta desta imagem. E foi na forma primariamente progressiva. Várias coisas atípicas, né? Assim, MPP, me corrijam aí as pessoas que entendem mais de imuno do que eu, não é muito comum nessa faixa etária, não que não possa acontecer, né? Mas tudo bem. E aí foi tratado até os 25 anos com uma esclerose múltipla na forma primariamente progressiva. Depois, alguém lá no ambulatório de esclerose múltipla do HC resolveu fazer um Ctrl-Alt-Del na história e retirar a história da maneira correta, ou refazer a história, a importância da história clínica. E, após a história familiar e progressão da doença, alguém pensou que aquilo não, isso daqui está muito estranho, isso daqui pode ser uma paraplegia espástica hereditária, e olha só, veio um resultado molecular positivo para SPG5A. Só para vocês saberem, SPG5A é comumente confundida com esclerose múltipla, por conta do padrão de imagem, tá? Então é importante vocês saberem disso. Não é a única, mas ela é comumente confundida com esclerose múltipla, tá bom? Deve ter um monte de esclerose múltipla aí primariamente progressiva, que é SPG, viu, gente? Olha esse outro caso que interessante, né? Essa ressonância, numa primeira olhada, talvez seja uma ressonância relativamente normal. Mas aí aqui, no corno anterior dos ventrículos laterais, eu já consigo encontrar um hipersinal que parece aqui uma pirâmidezinha de um lado e do outro. Isso daqui é um achado muito pouco específico, mas que pode, não sabemos, pode ser um marcador de imagem de paraplegias espásticas hereditárias de maneira geral. Não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas isso daqui é um comprometimento do chamado fórceps minor, ou fórceps anterior. Esse daqui é o clássico sinal da chamada orelha de lince, tá? O sinal da orelha de lince, ele foi descrito em algumas SPGs, tá bom? O caso desse paciente não tinha uma consanguinidade explícita, os pais não eram explicitamente consanguíneos. Aí tinham 2 irmãos mais velhos também sem a doença. Teve uma dificuldade de aprendizado, notado desde os 6 ou 7 anos, isso aqui é típico de SPG11, e uma marcha dupla espástica notada a partir dos 14 anos. Vocês vejam que o comprometimento cognitivo antecedeu o quadro motor. E após a imagem de crânio, alguém fez uma hipótese de SPG11 e veio uma variante bialélica, né? Olha só que coisa interessante. Por que a ausência de história familiar, eu coloquei aqui isso daqui, é relevante na SPG11? A SPG11 é um gene grande. A chance de você ter um pai com uma mutação patológica, patogênica em um alelo, e uma mãe com uma outra mutação patogênica em outro alelo juntar e dar o que a gente chama de heterozigose composta é grande, tá? Gente, radiologista é um bicho estranho, né? Eles acharam que isso daqui parecia orelha de lince, né? Eu não sei aonde que eles viram isso, mas tudo bem. Eles costumam dar nome de comida para as coisas, né? Pelo menos isso daqui foi um bicho, tá bom? A descrição clássica da orelha de lince
ela pode ser vista no corte axial ou coronal. Isso daqui, como eu disse, comprometimento do fórceps minor. Tem uma coisa no nosso meio que provoca muito isso em imagem, cautela, quadro desnutricional na infância, pode dar orelha de lince, tá bom? Mas talvez e só talvez, isso seja um marcador de imagem. Vamos ver se é realmente ou não. Só para a gente continuar, um outro quadro que eu queria mostrar para vocês, olha só, se você olhar, não precisa de ressonância, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo de uma tomografia. Então, de novo, né? Vamos ver aonde que vocês têm mais recursos ou menos recursos. A realidade do Brasil não é a realidade do Hospital das Clínicas, eu sei bem disso, né? Então, aqui eu vejo uma imagem, né, do pedúnculo cerebelar médio na porção inferior, onde existe uma ligeira hipoatenuação bilateral, e aí, se eu faço um corte um pouco mais alto, eu consigo ver uma alteração também, né, uma hipodensidade na altura dos núcleos denteados do cerebelo. Olha só, uma imagem típica de xantomatose cerebrotendínea, tá? Paciente com uma deficiência intelectual leve, não tinha completado o ensino fundamental, na juventude uma marcha dupla espástica e algum grau de embotamento afetivo, com 39 anos caminhava com duplo apoio e aos 42 estava cadeirante. Tinha um histórico de catarata precoce e o grande fator confundidor, ele não tinha nenhum xantoma. Lembrem-se, xantomatose cerebrotendínea não dá muito xantelasma, dá o xantoma no tendão aquileu, né? Aquele espessamento do tendão aquileu. Por que era importante dar esse diagnóstico para o paciente? Tem tratamento, gente. Xantomatose cerebrotendínea tem tratamento. Outra aqui, que não entra dentro daquele SPG, né? A gente está fora aqui um pouquinho, então entra como SPOAN, com argininemia e etc, tá bom? Então xantomatose cerebrotendínea, espasticidade, olha a história desse doente, tá? Se você fizer uma ressonância de crânio com espectroscopia, você pode ter uma dica aí também, viu? Então a ressonância também acabaria ajudando. Bom, indo agora um pouquinho mais para o final, né? Se você já conhece as formas mais prevalentes e os pontos marcantes, né? O que vocês não podem deixar passar dentro de um resumo disso tudo que eu acabei de falar, que eu acho que é extremamente importante para a prática clínica de vocês. Então, para vocês gravarem, para fixar, como diria meu falecido professor Getúlio, a repetição é a rainha do aprendizado. SPG autossômica dominante mais prevalente, é SPG 4. SPG autossômica recessiva mais prevalente, SPG 11. SPG com ataxia mais prevalente poderia incluir aqui também alteração de motilidade ocular extrínseca, SPG 7, ou parkinsonismo, tá? Também pode dar. SPG, mas a de parkinsonismo eu vou falar um pouco mais para frente. SPG mais comum com corpo caloso afilado. Gente, não são as únicas, tá? Não são as únicas. Corpo caloso afilado e sinal de orelha de lince tem correlação, mas também não necessariamente. Lembra que a orelha de lince é degeneração do fórceps minor, tá? Então, corpo caloso afilado, SPG 11 e SPG 15, elas são praticamente idênticas, é muito difícil diferenciar uma da outra, tá bom? SPG que simula uma lesão desmeninizante, SPG 5A, como eu acabei de falar, mas existem várias outras, como por exemplo SPG 35, tá bom? SPG com anibia, né, tem alteração de substância branca, como eu disse, mas também tem acúmulo de ferro. Aqui é o Kufor-Hakeb, SPG 35, que é a Fatty Acid Hydroxylase Neurodegeneration Related. A SPG com parkinsonismo é SPG 11, a mais prevalente. E olha só que curioso, ela responde à levodopa, então o paciente melhora do parkinsonismo com a levodopa. E SPG com atrofia óptica, alterações de motilidade ocular extrínseca, como eu já disse, SPG 7. Bom, você tem que ter uma ideia do que você está buscando. Você vai fazer um workup completo nesse paciente. Você vai tirar uma história detalhada, você vai fazer um exame físico minucioso, uma história familiar, né, na história detalhada, como eu disse, uma história familiar, uma história detalhada, uma história familiar detalhada, um exame físico minucioso. Você vai lançar a mão de investigação complementar que ajude a te refinar essa sua suspeita. Então, se você tiver uma dúvida do que você está encontrando, existem sempre os nossos acessos que são disponíveis na internet gratuitamente para você poder buscar informação. Saber aonde buscar a informação é mais importante na minha percepção do que
ter a informação. Gente, convenhamos, não dá para você gravar tudo isso, né? Da forma 1 até 89 é humanamente impossível, não tem como. Então, saber onde buscar informação nesse cenário é extremamente relevante. O OMIN está aqui, ó. Vocês conhecem o OMIN? Digitem lá no Google OMIN, é um banco de dados de herança de padrão de herança mendeliano. Você coloca lá os sinais e sintomas que o paciente tem e ele te retorna, probabilisticamente falando, um possível diagnóstico. Isso facilita, ajuda bastante. Depois deem uma lida no Gene Reviews. Gene Reviews, também se vocês jogarem no Google, vocês vão ter acesso direto. Se vocês colocarem lá Spastic Paraplegia no Gene Reviews, eles têm pormenorizado vários capítulos de várias SPGs diferentes, mas eles têm um capítulo só, um overview de SPGs. É bem interessante, tem umas tabelinhas que resumem a clínica de cada uma delas, é bem legal. Busca no PubMed, às vezes você não vai encontrar em nenhum desses dois, mas você pode encontrar em bancos de dados indexados, né? Acho que talvez o mais conhecido é o PubMed. E por fim, ajuda aos universitários, né? Vamos pedir ajuda de quem já teve um pouco mais de experiência com isso. E aqui eu coloquei colega, gente, estou à disposição para ajudar quem quiser ajuda em relação a um diagnóstico mais complexo, tá? Por que que é tão importante um diagnóstico precoce? Porque o diagnóstico precoce ele vai gerar um tratamento precoce. Quando eu digo tratamento precoce, aqui não necessariamente eu me refiro a um tratamento gênico ou genético. O indivíduo que tem uma SPG, ele precisa reabilitar. A reabilitação, a fisioterapia, é fundamental para evitar a progressão do quadro ou retardar a evolução do quadro. Quanto antes você trata sinais e sintomas desse paciente, maior a qualidade de vida, maior são os desfechos de funcionalidade dele. Mas também existem algumas SPGs que têm tratamento específico, como no caso da arginemia, como no caso da SPG 5A, como no caso da adenoleucodistrofia ligada ao X, da xantomatose, e tem várias outras SPGs que a gente está agora investigando, terapias gênicas, genéticas, e também não terapias-alvo específicas, mas várias outras. Isso foi tema, inclusive, da aula que eu dei no Congresso Brasileiro de Genética no ano passado. Daria para dar outra aula sobre isso, não é o foco da nossa apresentação, mas dar o diagnóstico é fundamental. Então, pensou em SPG, dentro desse cenário, você tem uma hipótese de que é isso, você descartou outras causas adquiridas, teste o seu paciente, tá? Na minha concepção, vocês vão ter uma aula só sobre isso, mais de uma inclusive, na minha concepção, hoje, não vale a pena fazer um painel. Na minha concepção, hoje, eu partiria diretamente para o exoma, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero ter acrescentado um pouco para a prática clínica de vocês. Como eu disse, eu estou à disposição para qualquer eventualidade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre um diagnóstico complexo de uma paraplegia espástica hereditária, eu estou à disposição. Eu dei para vocês aqui 1% do que é isso, cabe a vocês agora se aprofundarem mais nesse grupo tão heterogêneo. Eu não teria tempo para fazer isso, a gente poderia fazer um curso só de SPGs, como é o curso de neurogenética, né? Dada a complexidade desse tema. Mas eu acho que eu consegui trazer um pouco de substrato para que vocês tenham mais segurança na prática clínica, e era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Um grande abraço.